Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje eu estou aqui no laboratório e hoje a aula será sobre microscopia, ou seja, vocês vão aprender como que a gente mexe no microscópio. Então vocês vão conhecer algumas partes do material e como ele funciona. E por que é importante vocês conhecerem o microscópio? Porque nós estamos agora estudando os reinos, né? Então tem o reino Monera, que é o reino das bactérias, tem o reino protista, que são das algas e dos protozoários, tem o reino dos fungos, que são os fungos. E esses três reinos nós vamos encontrar seres extremamente pequenos, seres microscópicos. Então, para a gente observar uma alga unicelular, a gente precisa do microscópio. Para ver uma bactéria, precisa do microscópio. Para observar alguns fungos, também é necessário um microscópio, para a gente ver detalhes. Então, hoje na aula vocês vão aprender como fazer isso. Então, primeira coisa, vocês vão receber aí no arquivo um roteiro de uma figura do microscópio, igual a essa aqui, certo? E aí eu vou estar explicando para vocês depois como que vocês vão preencher. Mas é importante que vocês sigam aqui, né, olhando essa imagem. Então, eu tenho dois tipos de microscópio. Um que é bem antigo, se vocês olharem, ele tem um espelhinho aqui. Então, você coloca próximo da janela ou coloca uma vela, a luz reflete e essa luz vai passar pela lâmina que a gente coloca aqui para você poder observar. Lógico que esse microscópio ele tem uma resolução bem pequena, né? Ele é mais um brinquedo. Mas aqui no laboratório de ciências a gente não usa o microscópio com espelho. O primeiro microscópio ele usava o espelhinho, né? Quando foi descoberto. O que a gente usa agora é esse aqui, que vocês estão vendo na mesa. É um microscópio com luz embutida, um microscópio óptico. Ele aumenta até 1000 vezes, ok? E ele tem a luz aqui embaixo. Então, se vocês seguirem pelo roteiro, a estrutura número 1 é essa lente aqui. Essa lente, onde a gente coloca os olhos, chama lente ocular. Tá? No caso, esse microscópio, essa lente tem um valor de 10 vezes. Alguns microscópios têm outros valores, aqui é de 10. Aí no número 2, a gente tem uma estrutura que é essa aqui. Olha, eu estou movimentando, olha o que acontece. Ela gira essas lentes aqui de baixo. Essa estrutura aqui, então, a gente chama de revólver, tá? Então o revólver, ele vai girar essas lentes, que seria o número 2. Então, e o número 3 que está aí, essas lentes a gente chama de lentes objetivas. A menorzinha que tem a faixa vermelha, o valor dela é 4 vezes, depois a com a faixa amarela é 10 vezes, a da faixa azul é 40 e a da faixa branca é 100 vezes. Notem que eu não preciso puxar aqui a lente, eu só vou girar o revólver, tá? Sempre no microscópio a gente começa pela lente menor, que é de 4 vezes. E aí o que acontece? Se você quiser saber o valor total, você pega o valor da lente objetiva e multiplica pelo valor da lente ocular. Então, por exemplo, se eu estiver usando a lente de 4 vezes, eu multiplico pelo valor de 10 da ocular, eu vou estar vendo um aumento de 40. Se eu mudar a lente aqui de 10, a objetiva de 10, eu vou ter um aumento de 100. 10 vezes 10, 100 vezes. Se eu for para a objetiva de 40, eu vou ver 400 vezes o aumento, porque eu vou multiplicar 40 vezes 10. E se eu quiser ampliação máxima, eu uso a objetiva de 100, né? Multiplicado por 10, vai dar 1000 vezes, ok? Então é assim que a gente observa o valor da ampliação do microscópio. Então o 3, lente objetiva. O 4, gente, é essa estrutura aqui. Essa estrutura a gente chama de presilha. Para que ela serve? Ela serve para a gente colocar a lâmina aqui e prender a lâmina. Tá vendo? Olha. A lâmina não fica solta, ela fica presa aqui. Então essa seria a estrutura número 4, ok? Aí o número 5 é essa mesinha que a gente chama de platina, aonde vai ficar a lâmina. A gente não chama de mesa, a gente chama de platina. O número 6 é uma estrutura que está aqui embaixo. Então a hora que você movimenta essa estrutura, ela vai regular a quantidade de luz, vai aumentar ou diminuir. A gente chama isso de diafragma. O microscópio está desligado, vocês não vão ver a diferença, vocês vão ver depois a hora que eu ligar o microscópio. Então você sempre começa com uma luminosidade
que não seja tão alta, né? Para você ver aqui a imagem na lâmina, tá? Então isso aqui chama diafragma. Desculpem, é isso mesmo, diafragma, é o 6. Aí o número 7 é a lâmpada, né? Então a luz vai incidir por parte de baixo até chegar aqui na lâmina. O 8 é a base do microscópio, aqui, essa parte de baixo. O número 9 a gente chama de braço. O braço seria isso aqui, olha, por onde eu estou segurando ele. Então, quando a gente vai transportar o microscópio, normalmente a gente pega no braço e na base, para levar ele de uma mesa para outra, mas vocês não vão fazer isso, né? Não é necessário. O número 10 é o lugar onde vocês vão colocar a lâmina, certo? O número 11 e o 12 são duas partes importantíssimas do microscópio. O número 11 é esse parafuso maior aqui. Notem que a hora que eu mexo ele, ele vai movimentar a platina sobe e a platina desce. A gente chama desse parafuso de macrométrico. Macro é grande, né? Então você pode mexer desse lado ou você pode mexer também desse lado aqui. Olha, ele é um pouquinho diferente, mas ele tem a mesma função. Então, para que serve o macrométrico? Ele serve para você localizar o objeto que está aqui, certo? Então, você vai olhando aqui na lente e vai levantando a platina até você focalizar a imagem. Achou a imagem, você para. Agora, se você quiser ter um foco melhor, você vai mexer na estrutura número 12, que é esse botãozinho menor aqui, olha. Como ele é menor, a gente chama ele de micrométrico. Qual que é a função do micrométrico? É para ele dar uma maior nitidez na imagem que você está vendo. Então você começa pelo macro, lembrando que tem que mexer sempre devagar. Focalizou, você mexe no micrométrico, seria o número 12 aí do roteiro de vocês. E aí, o número 13 seria essa estrutura que está aqui ao lado. Eu vou mexer para vocês verem. Essa estrutura a gente chama de chariot. É uma palavra francesa, em português significa carrinho. Por quê? Você movimenta a lâmina para frente e para trás, lado esquerdo e lado direito. Certo? E aqui também você tem um botão que você pode usar para aumentar a intensidade. Desculpem, aqui em cima. Você liga e aqui você pode aumentar também a intensidade da luz. Ok? Então, basicamente, são essas estruturas que vocês vão encontrar no microscópio óptico comum. Aí, na próxima etapa, vocês vão observar como a gente vai visualizar algumas células aí. Então, nessa segunda etapa da aula, nós vamos observar no microscópio essa estrutura aqui. Se vocês não estão conseguindo reconhecer, isso aqui é o fermento biológico que a gente compra na padaria, né? Para fazer bolos, pães caseiros, né? E esse fermento a gente chama de fermento biológico, porque ele, na verdade, é um fungo, são fungos vivos que estão aqui. E para a gente observar esses fungos, nós fazemos a seguinte técnica: a gente põe um pedacinho na água, certo? Aí dissolve. E aí nós vamos colocar uma gotinha. Então nós colocamos aqui a gota na lâmina. E aí, sobre a lâmina, nós vamos colocar um outro material que a gente usa bastante, que também é um vidro, que a gente chama de lamínula. Notem que a lamínula ela é bem fina, né? Então, a lâmina ela é mais grossa, retangular, e essa aqui é quadradinha. Então, para colocar, existe uma técnica. A gente coloca ela sempre inclinada e solta, para não formar bolhas. Então, está aqui. Então, misturei as leveduras, que a gente chama também de fermento biológico, na lâmina. E aí eu já pus aqui no microscópio. E aí nós vamos projetar aqui na lousa para vocês. Então, vocês podem observar que já tem a luz passando aqui na lâmina. Coloquei na objetiva de 4 vezes. Agora, o que eu faço? Eu venho aqui no macrométrico. Vocês podem observar lá na imagem que vai começar a aparecer
as leveduras bem pequenininhas, um aumento de 40 vezes, certo? Vou mexer no micrométrico para melhorar a imagem, mas está muito pequeno, então o que eu vou fazer? Eu vou passar para um outro aumento. Então, agora eu troquei a lâmina, a lente de 10 vezes, certo? Já focalizei aqui. Agora eu queria que vocês olhassem na tela, olha só. Notem que parece que elas estão vivas, mas não estão as leveduras. E a lâmina está secando, olha só que legal essa imagem aí. A lâmina está secando ou empurrando as leveduras para o cantinho, né? Então, quando isso acontece, é porque a lâmina está secando, olha aí. Mas todas essas bolinhas, cada bolinha dessa aqui é uma levedura, é um fermento biológico. Olha quanto, gente. E por que eles estão mexendo assim? Porque entre a lâmina e a lamínula a gente tem a água. E eles ficam, devido a essa pressão, esse movimento, eles não têm movimento próprio. É por causa dessa pressão, tá? Então aqui já estão mais paradinhos, olha aí. Agora nós vamos ver na terceira lente o aumento. Então pessoal, aí vocês estão vendo agora no aumento de 40 vezes, no caso a objetivo, agora o aumento total é de 400 vezes. Olhem a diferença que deu aqui. Já dá para ver detalhes aqui dessas células, né? Então cada levedura é unicelular, é um microscópio unicelular, melhor, é um fungo unicelular, né? E aí lembra daquele movimento, né? Porque estou pressionando a lâmina e a lamínula, então esse espaço elas ficam percorrendo, mas a lâmina já está secando, olha aí. À medida que a água vai evaporando, as leveduras elas vão se concentrando. Então, é essa a vantagem do microscópio, né? A gente pode ver detalhes, tanto de células, como de partes do corpo de um animal. Olha aí a água secando e fazendo que as células fiquem todas juntinhas, né? Agora o que vocês estão vendo é a lâmina, algumas poeirinhas, sujeirinhas na lâmina.